Terceiro episódio, a série começa de fato a acochar o nó, sem trocadilhos aí com a conclusão da saga de Walter White e Crazy Eight, tá? Prometo, não foi nenhum trocadilho. O que tivemos foram 3 episódios para as questões colocadas lá no primeiro episódio se resolverem. Só agora o Walter White resolveu o problema que a sorte lhe deu de presente, ou de maldição, né? Depende da sua interpretação. Enquanto isso, Jesse sofre com as consequências de seus atos e entra em um caminho de autodegradação. E boa parte do episódio tem isso como um tema. Por isso as cores usadas aqui convergiram tanto e por isso que, via de regra, tudo terminava na privada. Eu vou resenhar mais um episódio de Breaking Bad nessa maratona que a gente tá fazendo. Eu espero continuar contigo sempre, toda semana, voltando por aqui e também compartilhando esse vídeo. Não é pra você informar o YouTube que isso daqui realmente presta pra alguma coisa. É só você deixar um like, comentar, divulgar. E enquanto estiver batendo 20 mil views, ou perto disso pelo menos, eu continuo voltando, tá? Mas vamos lá pro episódio. Temos o Walter e Jesse no mesmo nível, ou seja, ajoelhados no chão, limpando a merda que fizeram. Não no episódio, mas a merda que fizeram desde o começo da série. Os restos mortais de Emílio, desconfigurados pela química de Walter White, só permanecem em partes com a ossada intacta. E mais à frente a gente vai ver que o Walter, ele teve em suas mãos a chave para se livrar daquele caminho que ele pegou. E eu não falo de liberar o Crazy Eight, mas de se deixar morrer pelo cara que ia certamente fazer isso. Lembrem-se, no episódio piloto, Walter White chegou muito próximo de cometer suicídio. Então se deixar morrer também poderia ser uma escolha para ele. Pelo contrário, o cara tá embebedado naquilo dali. O resto dessa ossada e a sua decisão de matar o Crazy Eight é a chave que ele resolve usar. Uma chave para um caminho sem volta. Aí sim, um caminho sem volta, que é o caminho do crime. Se a gente pensar bem, Breaking Bad começa exatamente agora. Começa logo após a decisão do Walter de matar o Crazy Eight a sangue frio. Sofreu? Sofreu. Mas ele fez isso pelas costas, tal qual um covarde. E tal qual um covarde, puxou o gatilho. Gatilho aqui representado pela tranca. O Walter, quando batia um papo com o Crazy Eight, mesmo falou, né? Caminhos que escolhemos. E ao escolher esse caminho visto no terceiro episódio da série, Breaking Bad de fato começou. Tem mais outras coisas que poderiam ser feitas, gente. É só perceber. Ele poderia ter entregue o Crazy Eight, também se entregado. Ele poderia ter entregado o Jesse. Muitas coisas, mas não. Ele escolheu isso. Então, Breaking Bad começa a partir dessa decisão. A degradação de Jesse e Walter os coloca em pé de igualdade. De um lado temos um professor letrado, dono do saber. Do outro temos um pequeno traficante de drogas e também um drogado. As diferenças param por aí. Depois de recolher os restos de Emílio, Walter os joga pela privada. Ele usa até um balde, né? E essa cena é um espelhamento para algo que vem a seguir. Essa cena é praticamente igual quando Walter está jogando os dejetos do Crazy Eight também na privada. O episódio está nos dizendo que o Walter acaba de perder qualquer apreço pelo próximo ao tratar os restos mortais de um ser humano do mesmo jeito que trata bosta. Vamos bem além, tá? Se privada aqui representa o fundo do poço, em uma cena a gente tem o Jesse se drogando sentado em uma privada, o Walter o confronta, joga a droga dentro da privada e Jesse, sem pestanejar, mete lá sua mão nesse tal fundo do poço. Ah, mas não tem nada lá dentro, é só água. Não, beleza, mas é só do ponto de vista simbólico, tá? E aí os dois brigam, né? Brigam pelo jeito de cada um resolver as suas coisas. O Walter White é pragmático, etc. O Jesse, ele quer se livrar, quer colocar a cabeça em outro lugar. E enquanto brigam, parecem duas crianças correndo atrás de um pedaço de doce, um pedaço de bolo, seja lá o que for. E aqui me faz pensar que eliminar a dor que o Jesse pode estar sentindo naquele momento, cara, é uma das maiores babaquices de Walter White nesse episódio. Babaquices essas que vão se repetir várias vezes na relação dos dois ao longo da série. E aí, continuando com o lance da privada, mais à frente, nessa mesma privada, o Walter White tá sentado, tá defecando, as calças arriadas, enquanto também pensa sobre o que precisa fazer. Ele faz uma listinha, cara, pra decidir se mata ou não o cara. Oh, meu Deus. E esse elemento, a privada, vai também ser usado diversas vezes aqui em Breaking Bad. O que acontece nesse terceiro episódio é exatamente isso, então. Finalizamos pra gente entender o contexto. Entendemos o contexto? Entendemos a relação dos dois. Entendemos os problemas que estão nas mãos deles. Agora a gente vai começar a utilizar elementos que um dia serão decisivos pros meandros, né? Pros caminhos dessa série. Isso é muito... Cara, não é possível que isso não seja planejado. Não é possível. Ou eu tô doido?
O episódio parou com a comédia que vinha relaxando os momentos tensos dos episódios anteriores. Esse episódio é literalmente sobre dois caras jogando as suas vidas no vaso sanitário e dando descarga. Por mais que dê pra esconder brevemente aquele corpo que derreteram, o cheiro fica. O Jesse até reclama que, né, antes dele sair de casa ali, ele reclama que tá um cheiro insuportável na casa, tanto que ele não vai conseguir ficar lá. E é aquela coisa, por mais que você limpe a merda, você sabe que um dia a merda esteve ali, bem na sua frente, bem aos seus pés. Mas há quem diga que consiga viver bem com isso. Mas há também aqueles que não conseguem se dar bem com isso. Jesse se esconde atrás da droga. O Walter vai tentar se esconder atrás de meias verdades para com a Skyler. Até porque a verdade mesmo, ele contou para um cara chamado Domingos, e depois matou esse cara. Isso simboliza então que até mesmo quando ele decide fazer o certo, digamos assim, é o certo pela metade. Percebe? Alguns flashbacks nos mostram um Walter White completamente diferente, sagaz, feliz, ativo, utilizando a química para um momento de relaxamento até. Nada que ele foi, pelo menos até agora nessa série, quando não está cozinhando, né? E ele só cozinhou lá no primeiro episódio. E enquanto decompõe um corpo, a sua antiga versão compõe um corpo a partir dos elementos químicos presentes aqui nessa nossa matéria chamado corpo, né? Como se a vida realmente se resumisse à ciência, cara. Calma, o papo aqui não é anti-ciência, tá? O papo aqui é mais existencial. Se a vida se resumisse só e somente à ciência, mesmo para alguém pragmático como Walter White, bastaria limpar tudo aquilo dali, matar o Crazy Eight e vida que segue. É só matéria. Ou seja, bastaria decompor os elementos químicos e jogar fora como se fosse um experimento fajuto, um experimento que não deu certo, ou pior, como se fosse merda. Só que não é. Nem mesmo pro cientista é assim. Quando tá juntando lá os elementos químicos nos flashbacks, o Walter e a sua companheira só esquecem de colocar algumas coisinhas ali que não estão vindo da química, ou seja lá do que for. Esquece de colocar CPF, esquece de colocar RG, esquece de colocar o endereço, o nome dos pais, a história de cada pessoa. O Crazy Eight, se olharmos bem, ele também se decompôs. Ele mudou seu nome, não seguiu a carreira que o pai gostaria e nem a carreira que ele mesmo gostaria. E aí caiu pro crime. A carreira que ele queria era compor músicas, enquanto isso, no final da sua vida, ele foi decomposto por alguém que entende bastante de ciência. Então, de novo, ciência não é tudo. É muito, mas nem sempre ela conta a história toda. Não é ela quem conta, pelo menos a minha história, não sei a de vocês. E enquanto isso, o Walter White vai, no flashback lá, né, compondo quimicamente um ser humano e decompondo a sua vida ao aceitar as piores escolhas que o mundo do crime fornece pra ele. O episódio é providencial ao mostrar que nem todo mundo é santo, tampouco extremamente maléfico. O Walter e Jesse a gente já sabe, mas agora a gente começa a entender Marie, por exemplo. Quem disse que ela não poderia comprar aquele sapato com o dinheiro que ela ganha e também com a carreira do marido? Ela poderia sim. Ela rouba talvez porque gosta, rouba por doença, a chamada cleptomania. Mas o fato é que ela rouba, justamente enquanto ela tenta dar uma lição de moral no sobrinho que supostamente está fumando maconha. Então são as hipocrisias que muitos de nós vivemos. Lição de moral essa combinada, veja só, com o roubo também de autoridade, né? No caso aí, a autoridade do pai, que realmente deveria conversar com o Walter Jr., e no caso também, a autoridade da mãe, que falou claramente que não era aquilo que estava acontecendo, cara. Entre invadir a vida alheia e roubar um par de calçados, Marie é ponto que unifica o debate de que nós não somos um amontoado de elementos químicos fáceis de serem entendidos. Somos histórias, somos dores, alegrias, doenças e por aí vai. Dá pra julgar Jesse e as suas decisões? Sim e não. Quimicamente falando, ele é um crápula, beleza. Olha o que ele tá usando. Existencialmente falando, ele é uma vítima, brother. Ele é uma vítima. Quimicamente falando, o Walter White está condenado pelos elementos da vida e vai morrer. Existencialmente falando, pô, faz sentido. O cara que tá desesperado fazer aquilo tudo que tá fazendo para condensar nos seus últimos momentos de vida tudo aquilo que perdeu durante a sua vida. Ou seja, aquilo que ele não viveu. Perceba, todos os envolvidos no crime estão pelo menos com uma peça de cor amarela, né? Uma peça de roupa na cor amarela. Walter White com a camisa amarela, Jesse também, né? E lá embaixo o Crazy Eight com tipo uma jaquetinha, uma paradinha meio amarela mostarda ali. O figurino e o design de produção nos vende então amarelo, e obviamente dentro do contexto dessa série, como a representação das más escolhas. A representação dos tais caminhos que a gente
resolve pegar. O Walter e Jesse estão cada vez mais parecidos. Um limpa o outro na piscina, né? O plano é perfeito, coloca os dois unidos pelo jato de água lá. Mas o Walter também vai se parecendo mais com o Crazy Eight. Olha isso, cara. O que é o Crazy Eight se não o futuro perfeito do Walter? Vamos aqui comigo. Crazy Eight é um apelido do crime, para alguém chamado Domingos. Walter White terá um apelido de crime também. Crazy Eight não seguiu seus estudos e aquilo que ele gostaria de ser. E aí ele caiu pro mundo do crime. E deu bom. As coisas funcionaram para ele até morrer. O Walter White, por sua vez, largou o lance da empresa e também, ao final das contas, caiu no mundo do crime e vai dar bom também. Em partes. O Walter está conversando consigo mesmo no amanhã e mesmo assim, pau na máquina, ele vai seguindo. Como é que pode, bicho? Crazy Eight, esperto, tenta convencer o Walt de que ele é bom e de que vai deixá-lo viver. Mas na verdade, não tem bobo no mundo do crime não. E isso é o que vai justificar as escolhas futuras do Walter White enquanto Heisenberg quando estiver na encruzilhada de deixar viver ou deixar morrer. Ele sabe, a partir desse episódio, que deixar morrer é se deixar viver. Porque na próxima esquina, aquele que você deixou ir estará te esperando com a arma para te matar. Se o Crazy Eight estava preso pelo pescoço com uma tranca de bicicleta, quem agora tá preso é ele, o Walter White. Tá preso a essas ideias. Pior, tá preso sem tranca de bicicleta. Ele tá preso pela sua consciência e pelas suas escolhas. Não tem coisa pior do que isso. Não tem coisa. Não tem testado e comprovado. Por quem? Por mim. Não com relação a crime, mas com relação a outras escolhas que fizemos na nossa vida. Ou você não fez nenhuma escolha errada. Vai, bichão. Manda pra mim. Comenta aqui. Não, eu nunca fiz uma escolha errada. Comenta aqui, vai. Quero ver. Não dá, velho. Sempre fizemos. Obviamente não é nesse sentido, mas a gente traz a alegoria um pouco para nossa realidade. De novo, nem tudo é preto no branco. As coisas são história. Eu gosto como o episódio descansa um pouco da jornada do Walter, né? Do Walter e do Jesse, eu diria, e nos leva para Skyler, para Marie e finalmente pro Hank. O Hank entra aqui para dar o tal conselho bizarro pro Walter Jr. e ilustra algo que o próprio Walter White, o pai, né, descobriu ao conversar com o Crazy Eight. O Walter fala que aquele mundo é muito pequeno, é cheio de coincidências, né? E é fato, em algo completamente aleatório, o Hank teve mais uma vez próximo a Jesse Pinkman e, por sua vez, também próximo a Walter White. Lá no final, quando o Hank entra de fato no caminho que o Walter estava traçando, né, que o caminho que o Walter estava pegando, fica claro também como às vezes as soluções estão mais próximas do que a gente pensa. Que diga então o Walter White a sua arma escolhida para matar, né, para concluir a sua missão, vamos colocar assim. Nada de faca, nada de arma de fogo, saco, envenenamento. Ele usou a própria prisão para sufocar o seu colega e confidente. Faz assim, tira o elemento tranca e coloca de novo o papo das escolhas. O Walter White está se sufocando com as próprias escolhas enquanto sufoca Domingos, o Crazy Eight, ou o futuro dele, Walter White. Skyler continua sua jornada de tentar entender onde ela tá naquele contexto. Sentada como se fosse Dom Vito Corleone em O Poderoso Chefão, ela começa a confrontar o Walter com a verdade que ela tem. Verdade essa que será tema do próximo episódio. A questão é, que verdade que o Walter White vai trazer? A gente já sabe que a gente já assistiu, mas é sempre legal deixar essa pergunta aqui pra gente pensar como que as coisas foram montadas. Skyler diz pra ele a verdade. Ele encara a verdade quando tá com o Crazy Eight. E aí você pode pensar, então ele vai falar a verdade pra ela. Sim, a verdade. Mas que verdade? A verdade inteira ou só a parte dela? Mais e mais, o homem empático que corta as bordas do sanduíche para o cara que tem que matar vai se corrompendo. Mais e mais, o homem empático que troca cervejas com o homem que tem que matar na esperança de que ele não mate, ou melhor, de que ele o convença a não matar, também vai se corrompendo. E sutilmente, o episódio mostra que a corrupção não é necessariamente imposta pelo mundo. Ela vem de dentro para fora muitas vezes, ela cria o mundo a seu favor, ela molda as coisas. Ela fere, como é o caso do Jesse Pinkman, mas também faz ferir. A corrupção, nesse caso, é o fim de todas as histórias. É o fim das histórias como elas seriam boas de serem contadas. A corrupção aqui é quando o homem se deixa levar pelas escolhas. As escolhas mais fáceis, eu diria, e realmente, no final, se torna só um amontoado de elementos químicos totalmente sem alma e empatia. Gente, começou nesse episódio o início do fim de Walter White. A jornada dele vai ter seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas. O problema aqui é a equação entre esses altos e baixos que fica pelo final. Esse é o problema. E aí, tal como a droga, tem até uma parte que é bacana, mas depois tem uma baita de uma ressaca.
É isso. Antes de concluir, uma coisa que eu amo nesse episódio, fora todo o gore, né, é como a série começa a dar princípios de genialidade. Ela mostra as pessoas na rua fazendo culpa enquanto uma tragédia tá acontecendo na casa ao lado. Ela mostra a eureka do Walter White ao descobrir o plano do Crazy Eight pelo prato quebrado. Ela mostra a ferocidade de Walter White ao matar o cara. Mostra também a ferocidade dele ao abrir, né, ao arrombar a porta onde o Jesse estava escondido, e mostra como tudo que Jesse quer é fugir, mas não consegue. E note, ela mostra, em nenhum momento ela diz. A elegância de Breaking Bad também começa aqui nesse terceiro episódio, bem como os altos e baixos da dinâmica que a série vai ter. Altos e baixos a favor da narrativa, eu diria. E eu espero contar com você semana que vem. Continuo aqui fazendo as resenhas sempre que tiver batendo 20 mil visualizações. E aí eu volto para mais uma resenha. Por isso, compartilhe, chame amigos, chame as amigas, chama todo mundo para fazer essa maratona. E vamos nessa que as coisas estão começando a esquentar. Agora teremos nessa semana Seus Anéis, também teremos House of the Dragon, tá? Então, espero vocês aqui também para os outros conteúdos. No mais, um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.